Hoje eu tava vendo um vídeo e eram de uma influenciadora que tirou a própria vida. Isso me fez refletir, sabe? Mas não me fez refletir, primeiramente, claro, tipo, meus sentimentos, a toda a família dela, os familiares, amigos. Mas eu fiquei refletindo porque, assim, eu falo com alguém que já tentou algumas vezes tirar a própria vida. E sabe qual é o peso e o sentimento que aquela pessoa provavelmente estava sentindo. E assim, se tem uma coisa que me mantém vivo hoje em dia, é o fato de eu ser curioso. Porque se eu não fosse curioso, com certeza já não estaria mais aqui. Daí eu fico pensando, cara, não é possível que eu tenha sofrido tanto, que tenha acontecido tanta coisa ruim na minha vida e que a vida é só isso. Sabe, eu nunca fui uma pessoa de desistir de algo ou falar, isso não vai dar certo. Muito pelo contrário. Eu sempre penso que tudo vai dar certo, sabe? Tem uma frase que eu levo muito comigo, que é sonhe alto, mas mantenha os pés no chão. Então eu analiso, será que isso aqui vai dar certo? Será que sou bom? O que eu preciso fazer? Mas eu vou atrás. Quando eu vejo pessoas que acabam tirando a própria vida por causa da internet, né, eu fico refletindo sobre isso, porque a internet é um lugar muito ruim, cara. Essa é a verdade. Eu já sofri muito hate, eu abandonei outras redes sociais por algum tempo e fiquei sem vontade de produzir para as redes sociais mesmo, justamente por causa do hate. Porque, imagina, eu me esforçava para fazer os melhores vídeos possíveis, para fazer vídeos que deixassem as pessoas felizes. E o que eu recebia na minha DM era: os seus vídeos são uma merda, se mata. E eu ficava, cara, por que alguém tá falando isso pra mim de forma tão gratuita? O que que eu fiz pra merecer isso? Será que eu sou uma pessoa ruim pra alguém tá me falando isso? E a verdade é que quando alguém te fala algo do tipo, isso reflete muito mais quem ela é do que quem você é, sabe? E tá tudo bem. Só que é difícil, às vezes a gente está fragilizado emocionalmente e a gente não consegue ter essa concepção. Porque podem ter 1 milhão de elogios, mas se você está fragilizado emocionalmente, você não vai ouvir os 1 milhão de elogios. Você vai ouvir aquele único hate entre os 1 milhão e ele vai pesar muito mais. Porque a gente já tem uma autocrítica, pelo menos eu tenho, não sei vocês, mas eu tenho uma autocrítica muito forte que eu tenho que fazer tudo melhor, eu me forço a fazer mais toda hora e quando eu vejo alguém tirando a própria vida por causa da internet, isso me deixa triste, sabe? Porque sim, a vida é difícil. A vida é muito difícil. Ninguém prometeu pra gente que a vida sempre ia ser uma maravilha. A verdade é que a vida é uma vida muito difícil com momentos felizes. E não uma vida feliz. Porque independente do nível que você tá, o que você tem, a vida sempre vai ser difícil. Eu falo isso com alguém que pelos últimos meses aí pensou várias vezes que estava tendo um AVE, um AVC, um infarto, por causa de estresse. Depois de ter levado um golpe, depois de ter perdido quase tudo. Mas eu me mantenho firme. Eu me mantenho firme, eu me mantenho curioso. Porque eu tenho pessoas que dependem comigo, de mim. Né? Meus pais, meu pai tá aposentado aí, já tá velhinho. E eu sei que meu pai realizou muitos sonhos da vida dele, mas ainda tem alguns que ele tem que realizar e tomou algumas decisões meio ruins, mas que eu tô me esforçando. Estou me esforçando para realizar alguns sonhos deles. Porque, apesar, enfim, problemas familiares, não vou expor isso aqui, mas apesar dos pesares, a gente sempre tem como perdoar as pessoas, mas também não quer dizer que você vai perdoar todo mundo. Tem pessoas que enquanto eu estiver vivo, aquela pessoa vai ter um inimigo. Porque tem 3 tipos de pessoas que você nunca deve esquecer. Quem te ajudou enquanto você estava numa situação ruim, quem te colocou na situação ruim e quem te colocou em uma situação pior ainda, quando você ainda já estava em uma situação ruim. Essa terceira pessoa, meu amigo, você não deve perdoar essa pessoa nunca. Aquilo de, o mal se paga com bem, eu não acredito nisso. Eu acredito nisso em alguns pontos. Sim, algumas pessoas, de fato. Quando eu fazia live, teve um moço que chegou me xingando na live, falando mal, falando um monte de besteira pra mim, me xingando.
E a minha reação não foi xingar ele de volta. Foi perguntar se ele tava bem. Falei, cara, por que você tá vindo me xingar gratuitamente? Aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? E aí ele começou a desabafar sobre algumas coisas. E aí eu falei que esperava que ficasse tudo bem. Falei que a gente passava por momentos difíceis e que ele podia me xingar à vontade porque eu não ligava. Aquilo não ia me fazer mal e que tava tudo bem, sabe? E aí acabou que ele me seguiu. Ele me agradeceu pela conversa, pediu desculpas e ainda me mandou uns presentes. Então, assim, só que se eu tivesse se fragilizado, se eu não tivesse tido todos esses problemas anteriores, eu teria ficado mal, sabe? E essa é a realidade da maioria das pessoas. Mas a vida é difícil e você percebe com o tempo que você não deve perdoar quem te colocou em uma situação pior quando você já estava em uma situação ruim, porque aquela pessoa provavelmente não tá nem aí pra você. Ela pode até dizer que sim, ela pode pedir desculpas, falar, ai, porque eu não sei o quê. Mas se você estava em uma situação ruim e a pessoa te colocou, pô, minha dicção tá uma merda hoje. A pessoa te colocou em uma situação pior, ela não se importa com você, desculpa, mas ela não se importa, ela não tá nem aí pra você. E você tem que pensar que você tem que ser em primeiro lugar, sabe? Na sua vida, em tudo. É egoísmo? É egoísmo. Mas se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai te colocar, e essa é a verdade. A vida é cruel. Ninguém vai vir te salvar. Não vai acontecer um milagre que do nada você vai. Se ela vai cair do céu US$ 1 milhão. Tipo assim, milagres não acontecem pra quem tá parado. Se você quer que um milagre aconteça, você tem que estar em movimento. Pra uma coisa dar certo do nada, você já tem que estar fazendo muita coisa que não tá dando em nada. Até algo dar certo do nada. Essa que é a verdade. Então assim, se eu posso deixar uma frase e um pensamento, seja curioso. Seja curioso com a vida. E não curioso no sentido de tipo, porque o céu é azul? Mas no sentido de como é que vai estar minha vida daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Sabe? É isso que me mantém vivo, essa é a verdade. Se não fosse isso, se eu não tivesse essa curiosidade, depois de tantas vezes que eu tentei me desviver, né? Tentei encontrar com Jesus pessoalmente, eu não estaria mais aqui se eu não tivesse essa curiosidade pelo futuro. Porque eu pensei várias vezes em tipo, não aguento mais. E o que aconteceu? Deu errado. E aí deu errado na segunda vez, deu errado na terceira vez, deu errado na quarta vez. Eu falei, porra, talvez tenha um propósito, né? Porque se eu tô tentando tantas vezes e não tá dando certo, talvez tenha alguma coisa aqui pra mim. E aí eu comecei a ficar curioso. Infelizmente, nem todo mundo tem essa oportunidade. Muitas pessoas tentam de primeira e de primeira conseguem. Não é todo mundo que tem 3, 4 chances como eu tive. Então assim, a minha deixa é seja curioso. A vida é difícil, mas os momentos felizes que você tem ao longo dela recompensam. Parece que não, mas sim. Mas sim. A vida vai ser bonita. O mundo pode ser horrível, mas o seu mundo pode ser incrível. Só depende de você. Talvez seja muito difícil fazer com que ele fique bonito. Talvez. Talvez leve tempo. Talvez leve 10, 15, 20 anos. Mas você não pode desistir. Porque é melhor ser feliz daqui a 20 anos do que nunca ser feliz. E se você acredita que o dinheiro influencia nisso, como eu acredito, porque eu sei que o dinheiro compra minha felicidade. E se você acredita nisso também, corra atrás do dinheiro. Peraí que minha dicção foi embora, né? Corra atrás do dinheiro. Mas não corra atrás do dinheiro apenas pelo dinheiro. Corra atrás do dinheiro porque você sabe a qualidade de vida e as experiências que ele vai te proporcionar. Outra coisa, esse canal aqui nunca vai ter músicas de fundo pra fazer com que você fique entretido e fixado e meu Deus, sabe? Não. Sem zoom também, esse vídeo não vai ser editado. Eu vou terminar de gravar e vou postar. Por quê? Porque aqui é uma reflexão, é uma conversa. E desculpa se eu pesar o clima. Mas é pra isso que você tá aqui, né? Até o próximo vídeo. E é isso. Se quiser se inscrever, se inscreve. Se não quiser também,
Se quiser me xingar, fica à vontade. Se quiser dar um like, dá um like. Se quiser dar um dislike, tanto faz, cara. Mas até o próximo vídeo, até o próximo pensamento. E se quiser deixar algum pensamento aqui, deixa. A gente pode refletir sobre ele.